Fazer aqui alguns agradecimentos. Meu nome é Ivan Marques, eu sou o atual coordenador, do Programa de Literatura Brasileira, e tenho aqui uma série de agradecimentos para fazer, porque colocar um evento desses de pé, todo mundo sabe que não é fácil, não é? Em primeiro lugar, claro, eu quero agradecer aos mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos que vão apresentar seus trabalhos nesse seminário, um total aí de 23 pesquisadores, não é? Agradecer também aos 4 conferencistas que aceitaram o nosso convite para participar do seminário, aos professores que estão coordenando as mesas de comunicação dos trabalhos, que são colegas da literatura brasileira e também de outros departamentos da USP, não é? Agradecer especialmente à comissão organizadora, formada por 10 pós-graduandos, Aline, Caio, Eduardo, Giovana, Lígia Kimori, Lígia Balista, Paulo, Rafael, Tatiane e Vanderlei. Né? E agradecer a vocês, claro, ao público que tem prestigiado a cada ano com mais, digamos, ênfase, o nosso seminário. A gente teve, na primeira edição, um número de inscritos de 120 pessoas, mais ou menos. Esse número dobrou nas edições seguintes. Né? A proposta desse seminário é, de fato, criar esse espaço para a apresentação desses trabalhos em andamento no programa, dos alunos de mestrado e doutorado, ou seja, que eles tenham aqui a oportunidade de divulgar e também discutir as pesquisas que eles estão realizando no programa. Né? Também é um evento pensado para receber os alunos ingressantes, que eu imagino que estão aqui presentes também. E é também, evidentemente, um evento concebido para melhorar o entrosamento entre alunos e professores e entre os próprios alunos, a interação com o programa de literatura brasileira, o envolvimento com as questões da pós-graduação, e tudo isso tem dado muito certo. Essa terceira edição ela tem uma programação aí de 5 dias, vão ser 10 mesas, 4 conferências. Como nas outras edições, a gente organizou essas mesas e essas conferências de acordo com as 4 linhas de pesquisa desse programa de literatura brasileira, a poesia no Brasil, a prosa no Brasil, historiografia e crítica literárias, literatura, demais artes e outras áreas do conhecimento. E na quarta-feira, que é o dia 22, esse dia vai ser reservado aos pós-doutorandos do programa. 5 pesquisadores vão apresentar suas pesquisas, seus trabalhos. E nesse dia também nós vamos ter, no final da tarde, uma mesa dedicada aos lançamentos do programa, revistas e livros. Então, fiquem atentos aí à programação, e qualquer mudança a gente vai comunicando a vocês. Como eu disse, as conferências também foram pensadas de acordo com as linhas de pesquisa. Então, hoje é um dia dedicado à prosa brasileira, e a gente tem aqui o escritor Milton Ratum como nosso convidado. Amanhã, o dia dedicado à poesia, terá uma conferência do professor Sérgio Alcides, da UFMG. Na quinta-feira, que é o dia dedicado à linha de pesquisa Historiografia e Crítica Literárias, a gente vai ter a conferência da professora Tele Ancona Lopes, sobre Mário de Andrade. E no último dia, dedicado à linha de pesquisa Literatura, Demais Artes e Outras Áreas do Conhecimento, a gente vai ter aqui a presença da poeta, psicanalista Maria Rita Kell. Há listas de presença que devem ser assinadas por vocês, os que pretendem obter aí o certificado, então fiquem atentos a essas listas. E agora, com muito prazer, eu apresento então o nosso convidado aqui para a conferência de abertura, o Milton Ratum, que nasceu em Manaus, como nós sabemos. Lá em Manaus ele passou uma parte da sua infância, aliás, a sua infância inteira e uma parte da juventude. Depois se mudou para Brasília. Nos anos 70 veio para São Paulo, onde ele se formou em arquitetura aqui na FAU, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Nos anos 80 ele viajou como bolsista para a Espanha, depois passou 3 anos em Paris, onde ele estudou literatura comparada na Paris 3, na Sorbonne. Depois, desde 98, ele mora aqui em São Paulo.
Conhecemos todos muito bem a obra do Milton, são 4 romances até agora, os 4 premiados, Relato de um Certo Oriente, publicado em 89, Dois Irmãos, publicado em 2000, Cinzas do Norte, publicado em 2005, e Órfãos do Eldorado, de 2008. Vejam que é uma obra concisa, né, quase 30 anos, 4 romances, né, que dá uma média aí de um romance a cada 7, 8 anos. Acho que isso é uma lição também, não é? Por excesso de publicações que a gente tem hoje em dia, como uma tendência predominante na literatura contemporânea. Não é? Mas ele publicou também outras obras, um livro de contos, né, chamado A Cidade Ilhada, um livro de crônicas chamado Um Solitário à Espreita, entre outras obras que ele também vai poder comentar aqui. Todas essas obras, né, foram publicadas pela Companhia das Letras, e as vendas, né, desses romances e desses livros já estão aí perto de 400 mil exemplares, né, seguramente mais de 300 mil, 350 mil. Né? Então é um escritor bastante lido. Ele também publicou ensaios e artigos sobre literatura brasileira e latino-americana em diversas revistas e jornais do Brasil e da Europa. Foi professor, né, de literatura francesa na Universidade Federal do Amazonas e foi também professor visitante da Universidade da Califórnia, onde ele também teve uma experiência como escritor residente. Foi escritor residente também nas universidades de Yale e Stanford. Eu conheci o Milton em 2000, não é? Aqui num curso de pós-graduação do professor Alfredo Bose. Era a época em que ele estava lançando Dois Irmãos, não é? E ali eu conheci, não é? Junto com o escritor, que eu já lia, um leitor muito refinado, não é? E eu acho que é disso exatamente que ele vai falar agora, né, da experiência dele de leitor e como que essas leituras, né, repercutem, né, ou repercutiram na formação do escritor e na criação literária que ele realiza. Né? Então é com muita satisfação que eu passo a palavra para o Milton Ratum. Obrigado. Muito obrigado, boa tarde. Quero agradecer a presença dos professores e estudantes e reiterar meus agradecimentos ao Ivan e à comissão organizadora. Eu vou falar um pouco sobre a minha formação. Eu acho que ainda acredito nisso, só acredito nisso, na formação do leitor. A leitura que, num belíssimo texto chamado Pastiche Melange, Proust chama de um milagre da comunicação no seio da solidão. Quer dizer, esse milagre que é a leitura. Bom, depois a gente pode conversar, pode debater sobre algum romance ou algum aspecto de um dos livros que eu escrevi ou de outros. Eu certamente não sabia que ia ser escritor. Eu acho que ninguém nasce escritor. As pessoas, elas que escrevem, elas se apaixonam pela leitura primeiro. Então, eu, no fundo, queria ser arquiteto, ou não queria ser arquiteto, mas acabei estudando arquitetura porque eu não sabia o que eu ia fazer. E quando você não sabe o que você quer fazer, você geralmente presta exame na FAO, que é dificílimo, mas estudando um pouco você passa e aí dentro da FAO você percebe que você não quer ser arquiteto. Mas eu não tinha essa compreensão ainda do que eu queria ser. Talvez não, com certeza eu gostava de desenho, desenhava bastante. Minha mãe, que era muito modesta, ela dizia que eu seria um Picasso. Muito modesta. E isso, enfim, isso numa Manaus muito provinciana e muito mais isolada, muitíssimo mais isolada do que a Manaus de hoje. Hoje há pelo menos 5 voos diretos de São Paulo para Manaus. Mas na minha infância e na minha primeira juventude, Manaus era uma espécie de cidade perdida no tempo e no espaço, porque uma cidade pequena,
a 4 horas de voo de Brasília, que era 2 horas e meia de Belém, portanto muito distante de tudo. E não havia televisão, talvez felizmente não havia televisão. E então, uma das minhas diversões, no sentido ético mais profundo, era ler. E então eu comecei a ler sob orientação, primeiro, de alguns professores que foram importantíssimos na minha formação, professores da província. Na verdade, professores e professores. Então foi na época do ginásio que eu tomei contato com o que seria talvez, ou seria em parte decisivo para a minha escrita. Porque foi naquela época que eu li alguma coisa de Jorge Amado, de Graciliano, de Euclides, um pouco ao contragosto, ou talvez bastante a contragosto, e os contos do Machado. Então, nessa época eu li também alguma coisa de literatura francesa, porque a minha mãe, na sua modéstia, queria que eu estudasse inglês, francês e alemão. E foi o que eu fiz, estudei essas 3 línguas em Manaus e comecei a aprender francês naquela época, li um pouco de Flaubert, li um livro com uma professora de inglês chamada Jane Hearn, sobre a qual eu escrevi uma crônica recente, que está nesse livro. 40 e poucos anos depois eu me lembrei dela e escrevi essa crônica lembrando essas lições de uma inglesa. Foi ali que eu li A Ilha do Tesouro, do Stevenson. Bom, essa foi praticamente a minha formação de leitor nessa Manaus provinciana, que enfim, que não prometia muito, mas depois eu percebi que ter lido isso entre os 12 e os 15 anos não foi tão pouco. Na verdade, foi uma leitura muito consistente, porque, embora eu não entendesse profundamente esses livros, por exemplo, eu não entendia muito Os Sertões. Eu achava aquilo uma loucura. Mas foi um livro que, pelo menos, primeiro me ensinou a amar e a odiar um livro ao mesmo tempo. E a gente tem essas coisas, a gente não gosta e gosta, às vezes não sabe por que gosta, ou não sabe por que não gosta. Mas é um livro que, depois eu comparando, eu dizia por que é tão fluente um conto do Machado e é tão áspero ler o Euclides da Cunha. Né? Porque é uma questão de estilo também, de vocabulário, né? De rebuscamento do estilo, etc. Mas foi importantíssimo ter lido tudo isso para já conhecer alguns estilos da literatura brasileira. E depois eu saí muito cedo, muito jovem da minha cidade, eu saí sozinho, quer dizer, eu e 2 amigos, e morei em Brasília, porque era a capital, porque era a cidade, o eco de Brasília, da Nova Cap, da UNB, da Universidade de Brasília, chegava a Manaus, né? E isso, eu queria sair da província, queria estudar arquitetura e fui morar, então, prestei um exame para entrar nesse colégio de aplicação, que se chamava Centro Integrado de Ensino Médio, que tinha sido fundado por um grande educador, infelizmente um pouco falado, o Anísio Teixeira, que foi responsável, ele e o Darcy Ribeiro foram responsáveis pela UNB em Brasília. Você imagina que no projeto original da capital não havia uma universidade. É coisa do Brasil, uma loucura. Não havia uma universidade e o Darcy e o Anísio, enfim, criaram esse projeto e o Juscelino aceitou e, junto com a universidade,
na entrada mesmo do campus, eles construíram um colégio modelo, que seria uma experiência pioneira, uma das experiências pioneiras para depois ser aplicada em todo o Brasil, que foi esse colégio de aplicação, com professores, eram doutores, alguns eram doutorandos da Universidade de Brasília e outros eram professores mesmo da própria UNB. E nesse colégio, como ser saído, vamos dizer, de uma cidade muito pequena e de repente você ter aulas, ter um colégio que era um laboratório, estudar num colégio que era um laboratório. Porque ali tinha um ateliê fotográfico, tinha ateliê de artes plásticas, tinha júri simulados sobre personagens da história brasileira. Os alunos, estudantes, eles eram promotores, está em moda hoje, não, promotores ou advogados de defesa de bandidos ou de supostos bandidos ou de personagens. Eu lembro que eu participei de um júri de novo sobre os sertões, sobre o Conselheiro. Os sertões me perseguiram durante muito tempo. O Euclides foi uma coisa até a minha vinda a São Paulo. Depois havia excelentes professores de literatura e de história. E aí eu comecei então a ler mais literatura brasileira, minhas primeiras leituras do Guimarães Rosa, enfim, pelas leituras de alguns autores importantes também europeus. E foi em Brasília que eu comecei a escrever alguns poemas. Um deles foi premiado e foi publicado no Correio Brasiliense. Eu não tenho esse poema, mas a diretora da minha escola, dessa escola, ela publicou um livro e incluiu o poema, que é uma vergonha, aquilo não podia ter acontecido. E depois eu até cobrei, como é que a senhora fez isso sem a minha... Ela disse, não, o poema é ótimo, mas não é horrível. Era um poema meio militante, assim, uma coisa meio panfletária, e eu distribuía panfletos, mas não gostava da literatura de panfleto, como até hoje não gosto. Mas, enfim, depois eu tive que sair de Brasília porque o meu colégio foi fechado na ditadura. Em 71 foi fechado, eu saí antes, vim a São Paulo, e eu disse, não, eu vou prestar exame para a FAO, e foi na FAO, aqui, né? Se ainda existe, a FAO está aqui, um belíssimo prédio, projeto do Vila Nova Artigas, e na FAO, então, vamos dizer que esse laboratório do Colégio de Aplicação continuou, e aí eu já estava escrevendo contos e poemas e decidi cursar algumas disciplinas ali, na Colmeia. Não sei se existe Colmeia ainda. Existe? Não. Existe o prédio. E eu e um amigo também, que hoje é poeta, professor, o Horácio Costa, professor de literatura portuguesa. Ele também era um falso arquiteto, na verdade mais falso do que eu, porque eu ainda fiz alguns projetos, eu ainda sabia pelo menos ler uma planta, e solstício de inverno, verão, eu ainda fiz prova de cálculo, de tudo isso. Horácio, eu lembro que ele era reprovado em tudo isso, ele detestava as disciplinas da Politécnica, que era um terror. E nessas disciplinas a gente fugia de hidráulica, de resistência, para assistir aulas aqui na Colmeia. E aí, meus amigos, eu tive os grandes professores da minha vida. Aí eu tive muita sorte, nós tivemos muita sorte. Eu aluno de ouvinte, né, aluno de... era um privilégio. Quando pensando hoje, isso foi um privilégio enorme ter sido aluno do João Alexandre Barbosa, do Bose, do Lafetard, né, que era de Brasília,
porque se eu falar de Brasília, eu vou passar a tarde falando Mas em Brasília houve uma demissão de mais de 100 professores em 65, e muitos vieram para a USP, né? Então, esse professor Lemar Chiamp, que, vamos dizer, que me deu muita orientação para ler os hispano-americanos, e também o Davi Arrigucci, sobretudo o Davi Arrigucci Júnior, que foi o meu amigo, que teve a generosidade de depois ter assinado o texto de orelha do meu primeiro romance. Essa começou, vamos dizer assim, a minha formação propriamente dita, de teoria literária, de paixão pela literatura, pelos segredos, pelos meandros da literatura, como se lê um romance, questões que vocês estão, enfim, todos vocês conhecem, mais do que eu, certamente, questões de gênero, de foco narrativo, de questões de tempo, de espaço, enfim, leituras básicas de Aristóteles, depois do Auerbach, dos grandes críticos brasileiros. Tudo isso a gente lia junto com os romances. Alguns eu nem conhecia, por exemplo, eu não conhecia Os Ratos, do Dionelio Machado. Eu acabei lendo numa aula do Davi, e ele acabou prefaciando uma edição desse belíssimo romance dos anos 30. Né? O Amanuense Belmiro também eu não conhecia, e eu tinha estudado com o filho dele, em Brasília, com Chico Barriga, filho do Ciro dos Anjos, que morreu jovem, né? Então, o Ciro dos Anjos ele escrevia os discursos do JK, né? Era um escritor brilhante. Então, minha formação mesmo, mais, vamos dizer, de leitor crítico, começou aqui, assistindo às aulas desses professores. Isso, para mim, é poética, né? Questões da poética, enfim. A gente pediu ali uma lista dos great books para o Davi, e ele pacientemente fez uma lista enorme. Eu lembro que eu guardei essa lista, até hoje deve ter em algum lugar, e essa lista de livros foi uma espécie de bússola para mim, como leitor, porque se você lê os livros errados, você está perdido, né? Imagina um jovem agora de 15 anos começar suas leituras por Augusto Cury ou Paulo Coelho, um desses best-sellers horrorosos, aí A Cabana, 50 Tons de Cinzas, né? Quer dizer, para onde vai esse leitor? Ele vai ganhar dinheiro, talvez, muito dinheiro, se ele tiver algum talento, né? Mas para quem quer ser escritor, para quem se interessa por literatura, é essa a grande lacuna do ensino público, né? Quer dizer, são essas primeiras leituras da juventude, né? São essas leituras formadoras, e isso para mim foi de fato decisivo, né? Você ir somando, acumulando experiências de leituras. Então, essas aulas, vamos dizer, esses cursos aos quais eu assisti foram importantíssimos, e naquela época eu comecei a escrever contos, publiquei um livro de poesia, também lamentável, mesmo assim eu trouxe para o departamento, porque eu não me envergonho tanto desse livro, só um pouco. Se chama Amazonas, Palavras e Imagens de um Rio entre Ruínas. Isso foi em 78, quando eu como amazonense, eu conhecia um pouco a região, já tinha viajado pela região, e já era a época das grandes queimadas da Volkswagen, em 73, 74, Transamazônica. Aí eu percebi que isso seria irreversível, né? Então, por isso,
o rio entre ruínas já apontava em 78 para o que a gente está vendo agora, que grandes, por exemplo, áreas florestais foram inteiramente devastadas. E os contos eu não publiquei, foram todos para o lixo e, na verdade, quando a gente começa a escrever, a gente começa a imitar, e nada mais normal e autêntico do que a imitação, né? Basta ler um conto do Borges, de Pierre Menard, e fala sobre isso, né? sobre o plágio e a imitação, né? Mais sobre a intertextualidade, mas você tem que se desprender também dos seus autores preferidos e buscar aquilo que o Céline chamava de sua vozinha, la petite voix, né? Sua pequena voz. Eu também percebi com essa lista de livros que havia muitas lacunas e fui tomado por uma espécie de angústia ou de neurose, uma coisa meio obsessiva. Eu pensei, eu não posso escrever sem antes ler uma parte desses livros, né? Era uma coisa absolutamente doentia, sem nenhum fundamento, mas foi assim. Então, quando eu saí, e ao mesmo tempo eu queria me distanciar do Brasil, né? Não pelos motivos que hoje algumas pessoas que podem ficar dizem que querem sair. Não, porque hoje eu não quero sair. Mas naquela época eu tinha um motivo muito forte, todo mundo tinha para sair. É que era o país era uma coisa horrorosa, né? Era um ambiente opressor, uma censura, tudo isso. E eu então ganhei uma bolsa, fui morar na Espanha, mas antes, só para fechar esse ciclo de São Paulo, eu tinha lido alguns livros importantíssimos da literatura contemporânea daquela época, e um deles, publicado, salvo engano, em 75, foi o Lavoura Arcaica, do Radwan Nassar, né? Então, Quatro Olhos também, do Renato Pompeu, são livros que não diziam diretamente a brutalidade da vida brasileira, mas tinham, vamos dizer, uma força na linguagem que se destoava muito dos outros livros, vamos dizer, mais politicamente ou diretamente engajados. Então, na FAO também eu tinha, com alguns amigos, entre eles o Rubens Matucci, que é um artista plástico, a Roseli, ao apoio de alguns professores, como a Renina Katz, a Flávio Mota, Flávio Império, dois saudosos professores da FAO, a gente fundou uma revista chamada Poetação, uma revista de poesia e desenho, nada modesta, porque havia traduções do inglês, do francês, do alemão, enfim, era uma salada maluca, tinha tudo, colaborações de várias tendências políticas, de várias pessoas, por uma revista também que foi taxada de alienada por uma parte da esquerda. Essas histórias que se repetem, né, o tempo todo. E durante alguns, acho que foram 4 ou 5 números, era uma revista totalmente artesanal, mas foi importante também para conhecer a produção dos alunos, né, uma coisa que não era exatamente uma publicação de mimeógrafo, porque ela era mais sofisticada. Eu lembro que o Luiz Evandro Jardim fez uma capa, 500 capas, que nós imprimimos com uma gravura linda que ele fez.
Bom, isso também se acabou porque, enfim, era uma revista efêmera, como tantas outras publicações. E depois, quando eu fui para a Espanha, eu ia morar 4 meses, acabei ficando 4 anos na Europa. E lá eu me dediquei a um trabalho, a fazer o que pintava eu fazia, assim, em termos de dar aula, de tradução, mas pela primeira vez eu pude ser um leitor mais disciplinado, né? E não se precisava muito para viver na Europa naquela época. A experiência na Espanha, primeiro em Madrid, foi horrorosa, por vários motivos. Depois, o meu objetivo era morar em Barcelona, e foi em Barcelona que eu, de fato, vamos dizer, encontrei uma certa, não diria alegria solar, mas pelo menos alguma tranquilidade para ler e escrever. E lá foi também um momento de fracassos, de muitos fracassos. Eu escrevi muitas coisas que eu joguei fora, sobretudo o manuscrito que não era um romance, não sei o que era, mas não era nada, eu acho. Era um exercício, era uma crônica sobre os anos 70. E quem me alertou para isso foi um amigo meu, espanhol, um argentino no exílio, grande leitor, já falecido há alguns anos. E o Mário, que era tradutor, que traduziu Lavoura Arcaica, traduziu Angústia, traduziu Essa de Queiroz, ele traduzia poesia latina, era um grande leitor. E ele leu aquele manuscrito e disse: não, isso não é romance, eu acho que você precisa deixar o tempo passar para depois escrever sobre a sua experiência recente. E ele estava totalmente certo. Então, essa primeira tentativa falhou, e depois que eu comecei eu tinha na minha cabeça a estrutura do meu primeiro romance. E é uma coisa muito, talvez seja uma coisa de arquiteto mesmo. Você não pensa num projeto, primeiro esse auditório, depois esse jardim, depois um outro bloco. Você não pensa assim um projeto. Há arquitetos que pensam, mas não é isso que na FAO se ensina. Você pensa um projeto na sua estrutura, na sua totalidade, né? Você já pensa esteticamente, você já pensa a forma. Por isso que há algum paralelismo entre o projeto de arquitetura e o projeto de um romance. Eu pensei muito nisso, né? Como que você pensa num volume de arquitetura, e quando você pensa numa trama. Antes da trama você tem que pensar na forma, ou pensar essas coisas conjuntamente. E foi isso que aconteceu com todos os meus livros, né? Que não são muitos, né? São só 4, ele falou. Né? Você pensar na estrutura, ter aquilo mais ou menos armado, ficar ruminando, ficar pensando naquilo, naquelas vozes, no foco narrativo, quem vai narrar aquilo, e depois surgem, vamos dizer, com mais nitidez os personagens, né? Então foi assim que eu comecei a escrever o primeiro romance, O Relato do Certo Oriente. E já, vamos dizer assim, possuído por leituras de alguns autores que até hoje são importantíssimos para mim. Então, naquela época, eu tinha lido já alguma coisa da Virginia Woolf, do Proust, do Rosa, enfim, do Machado, e o relato Faulkner, e o meu primeiro romance tem um pouco, acho, dessas leituras. Eu acho que um leitor crítico pode notar isso. Uma crítica do Rio, a Flora Sequinde, ela percebeu essas influências numa resenha que foi publicada na época. E eu fiquei esse tempo todo, 1 ano e pouco na Espanha, e 3 na França, estudando, tentando. Na França eu
Eu comecei um doutorado na Sorbonne Nouvelle, fiz o que eles chamam de... Terminei o primeiro ano, o diploma de estudos aprofundados, nem existe mais isso. Aí depois me deu um piripaco, eu digo, pô, não vou fazer mais doutorado. Aí comecei a sentir falta do Brasil, comecei a sonhar em francês, aí disse, isso não vai dar certo. Você sonhar em outra língua não é normal. Pode ser normal para quem quer sonhar em outra língua, mas eu não queria. E depois estava vivendo uma coisa meio estranha lá, não estava dando certo. E aí eu voltei, fiz uma loucura, troquei Paris por Manaus. E foi em Manaus que eu terminei o primeiro romance, entrei na universidade enfim, me tornei ao mesmo tempo, fiz ainda alguns projetos, os últimos só para provar que eu não iria ser mesmo arquiteto. Me surpreendeu não ter esquecido tudo que eu tinha aprendido. E em Manaus eu nem posso lamentar ter vivido esses 14 anos lá, porque foi graças a essa experiência que eu também escrevi meus outros romances. Então, demorou muito para eu terminar o primeiro. Terminei em 86, 87, só publiquei em 89, e o Dois Irmãos só saiu 10 anos depois, 11 anos depois. Nessa década eu traduzi alguma coisa, traduzi um livrinho do Marcel Schober, chamado A Cruzada das Crianças, foi publicado pela Iluminuras em 88. Depois eu traduzi outras coisas, mas eu escrevi um longo romance inédito, permanece inédito, e em 97 eu comecei a pensar no Dois Irmãos, e isso eu já também não queria mais ficar em Manaus. Eu vi nesses 14 anos a cidade ser inteiramente destruída pela barbárie capitalista. Talvez seja até uma redundância falar em barbárie capitalista, seja um pleonasmo, mas enfim, foi o que aconteceu com Manaus. E disso resultou uma observação acho que muito apurada dessa transformação da cidade, vamos dizer, do fim da memória urbana, quer dizer, pouca coisa restou, pouca coisa do século XIX, da Manaus, que foi preservada até a minha infância. E as coisas também, eu já não tinha mais tempo para ler, porque vocês sabem, os professores não têm muito tempo. Os professores, falando das universidades periféricas, porque lá eu tinha 5 disciplinas todo dia, né? Você dava aula todo dia, o dia todo, e corrigia a prova o tempo todo. E fora aquelas loucuras burocráticas de reunião intermináveis, porque tem professores que adoram reunião e ficam horas numa reunião, e é uma coisa louca, porque em vez de estar na reunião durante 10 horas, eu podia estar lendo, não é mesmo? Eu podia estar pesquisando. Mas eu tinha umas coleguinhas e uns coleguinhas que eram loucos por reunião. E aí eu comecei a desertar, virei um desertor, e aos poucos eu fui saindo. Eu digo, por que não terminar aquele doutorado parisiense com o Davi, aqui na USP? Aí eu vim para cá, e no começo do doutorado, foi quando eu conheci o Ivan na aula do professor Bose, até fiz algumas disciplinas e aquela coisa toda. Aí eu disse para o Davi, vou abandonar de novo o doutorado. O doutorado não é comigo. É chato dizer isso, uma plateia de doutorandos,
Não vou falar, que seria triste. Vamos dizer que seria uma heresia falar isso para vocês, mas é que eu acho lindo o doutorado. Acho uma coisa de fato, você sofre muito, mas você aprende muito. A gente aprende com a pesquisa, não é mesmo? A universidade é isso, é mais pesquisa do que ficar dando aula com uma louca. Aliás, foi por isso que eu fui para os Estados Unidos, fiquei várias temporadas, pedi licença não remunerada, se eu não aguento isso aqui, aí eu fiquei lá também não era melhor, porque uma solidão, aquele país também, uma coisa difícil. Mas, pelo menos, eu fiz enfim, vamos dizer, respirei outros ares e as universidades americanas são sempre, acho que a melhor coisa dos Estados Unidos. Mas o fato é que o Davi queria que eu escrevesse uma coisa mais solta, mais imaginativa, mas eu falei, impossível. Olha a bibliografia que você me deu para ler. Como é que vai ser imaginativo a partir disso? Não, você imagina, faz uma coisa meio... E não deu certo, quer dizer, e poderia ter dado certo se eu tivesse escolhido um tema menos ambicioso, né? Porque o Euclides voltou de novo. Uma desgraça aqui. Voltou pelos ensaios amazônicos, por um conto ou um relato maravilhoso que ele escreveu, acho que foi a melhor coisa que ele escreveu, chamado Judas Asverus. E eu queria juntar isso com a viagem do Conrad para a África, no Coração das Trevas. Mas eu estava possuído por outra viagem, que era a escrita dos Dois Irmãos. E, bom, aí o Davi entendeu, disse, não, então deixa, porque também fazia parte de todo desse abandono, o abandono da minha carreira universitária, do meu emprego, de tudo, de Manaus, enfim, foi de fato uma ruptura. E depois eu publiquei o Dois Irmãos e comecei, vamos dizer, a viver, ainda que modestamente, de literatura. O romance, pseudo-romance, que foi jogado fora em Barcelona, em 1980, retornou em 2000 com Cinzas do Norte. Quer dizer, foi publicado em 2005. Então, 20 anos depois, eu percebi que eu poderia tentar escrever esse romance, a primeira parte de um romance que estava na minha cabeça, que foi o Cinzas do Norte, a parte do norte, né? Tem a outra parte do centro-sul, que eu estou escrevendo há 8 anos e não consigo terminar. Então, enfim, essa foi basicamente a minha trajetória, né? E eu demoro muito porque eu leio mais do que escrevo. Eu sempre fui assim, eu nunca, não tenho essa disciplina de ficar 8 horas escrevendo, 10 horas escrevendo. Aliás, o Borges dizia que ninguém é poeta das 8 da manhã às 5 da tarde. É impossível ser poeta, se acordar e dizer, não, vou tomar o café da manhã, agora vou ser poeta. Ficar horas com o poeta, almoçar e continuar poeta a tarde toda. Isso é uma loucura, né? Não conheço alguns escritores que se forçam, se obrigam a isso, mas olha, essa coisa da página em branco, de ficar olhando para a página em branco que nem um leso, nem um bobalhão, eu nunca fiz isso. Se ela está em branco, eu vou lá e escrevo alguma coisa, nem que seja um horror. Depois eu tiro aquilo, jogo fora, eu vou ler. Mas ficar horas diante de uma página em branco é uma perda de tempo total. Então, o que eu faço mesmo é ler, quer dizer, porque já há tanta coisa, já se publica tanto, como disse o Ivan, há assim uma espécie de incontinência total, assim. Todo mundo agora é escritor, é poeta, é romancista,
Daqui a pouco o Neymar escreve um livro de poemas, né? O Messi vai escrever, com certeza, as memórias. É uma loucura o que tem basta ver a Academia Brasileira de Letras, né? É uma loucura isso. Total. Então, eu acho que também não publicar, você deve publicar aquilo que de fato faz algum sentido, né? De fato, você passou por essa experiência, porque eu gosto de livros que falam da experiência do narrador, não necessariamente do autor, embora a gente não saiba, não conheça a fronteira entre a vida, a história, a experiência. É difícil você delimitar fronteiras tão rígidas, mas quando eu percebo que há alguma coisa do narrador, da vida do autor, ou alguma verdade do narrador, independentemente da vida, eu me interesso mais, né? E isso eu acho que você encontra nos clássicos, né? O clássico, no fundo, a definição do Borges é uma das melhores, né? É um livro que você lê, que as gerações humanas leem com prévio fervor e uma misteriosa lealdade. É isso. Obrigado. Agradeço ao Milton pela fala, né, pela evocação aí dessas memórias. A gente tem um tempo agora para as perguntas da plateia. Não sei se já há alguma pergunta assim engatilhada, pronta. Eu posso começar, claro. E enquanto isso, vocês vão aí se organizando para perguntar coisas para o Milton, né? Eu fiquei curioso, Milton, para ouvir você falar um pouco sobre um assunto atualíssimo, não é? Que são as relações entre literatura e cinema, literatura e televisão. Acho que todo mundo, se não viu, pelo menos acompanhou e soube, né, que o Dois Irmãos foi adaptado no começo desse ano, quer dizer, foi exibido, né? A adaptação ela vinha de um tempo, uma direção do Luiz Fernando Carvalho. Além disso, Órfãos do Eldorado foi adaptado pelo Guilherme Coelho. Há outros projetos de adaptação da obra do Milton em andamento nesse momento. E eu fiquei curioso para ouvir você a esse respeito, algumas coisas. Por exemplo, por que você acha que a sua obra tem sido escolhida por esses diretores? Se isso teria a ver com a ambientação dos seus romances, que é um dos pontos fortes, né, da sua criação literária, ou se isso pode ter a ver, digamos, com o fato de você privilegiar o aspecto da fabulação romanesca, que eu também acho que é um traço não é a ser destacado na sua obra, o uso de conquistas técnicas da narrativa moderna a serviço, não é, desse objetivo da fabulação, não é, e se isso pode facilitar esses movimentos de transposição da obra. E finalmente, como que você vê essas adaptações que foram feitas e que ganhos e que perdas você acha que uma obra literária como a sua, ou de modo geral, né, sofre nesse processo de transposição, né? Então, se puder falar algo a esse respeito. Claro que quando você escreve, você não pensa em adaptação. Isso ocorre muito nos Estados Unidos, quando alguns escritores eles escrevem ao mesmo tempo um roteiro adaptado, vamos dizer assim. Um roteiro que se pretende romance, um romance que tenha muita ação, né, que já tenha quase as indicações do roteiro, né? E o roteiro é muito diferente. O roteiro é um texto, é uma mediação entre o romance e o audiovisual, né? Que o diretor pode seguir a risca ou não, né? A partir do roteiro ele pode fazer outras coisas. Eu não tinha a mínima, vamos dizer, pretensão em escrever romances que fossem adaptados, mas essa avalanche de adaptações, que inclui também teatro, Dois Irmãos, em 2008, se não me engano, quadrinhos também, quadrinhos dos irmãos,
do Gabriel e do Fábio, isso aconteceu nos últimos 8 anos, 8 ou 10 anos. E veio tudo ao mesmo tempo. Eu fiquei meio assustado, fiquei um pouco também, porque também isso te tira um pouco da tua rotina, né? Porque você tem que ler roteiro, você tem que não sei o que, se reúne e tal. Mas o do Dois Irmãos, da adaptação do Luiz Fernando, foi um processo muito longo. Isso começou com a roteirista, com a Maria Camargo, em 2003, tanto que sei lá, 14 anos. E depois ela queria adaptar, depois o Luiz Fernando, enfim, incluiu no projeto dele, ela topou, os dois. Então, isso foi em 2008. De 2008 para cá, esse processo, tudo isso quase sai, não queriam. Essa coisa que eu também eu estava completamente distante desse processo. Porque TV e cinema, audiovisual, é outra história. É outra história. Eu fui dar uma palestra sobre Dois Irmãos na Globo, no Rio, na Projac. Tinha mais de 100 pessoas. Todos da equipe. Imagina, técnicos, atores, assistentes, figurinista. Pô, pra você escrever, eu só preciso de um lápis, de um papel, dicionários, um livro de mitos e algumas obras completas ao meu alcance. Não preciso de mais nada, e silêncio, um pouco de silêncio. Mas para você fazer um filme, não, é uma loucura, uma coisa que mobiliza muita gente. Então eu me afastei, eu não participei diretamente de nenhum processo. Só do Órfãos, que eu fiz uma ponta, só para constatar que eu era um péssimo ator. Foi um sonho da juventude, um dos sonhos enterrados de vez. Mas certamente há leitores também que não gostam de ver as adaptações. Há leitores que pensam, não sei se com razão, que há uma barreira intransponível entre a literatura e o audiovisual, entre o romance e o cinema ou a série. Mas, enfim, são coisas que também não dependem da gente. Mas eu só concordei porque era o Luiz Fernando e a Maria, que são duas pessoas que eu admiro muito. Ele já tinha dirigido Lavoura e eu acho que há capítulos belíssimos. Há um capítulo que, a meu ver, é antológico. Houve problemas, eu acho. Eu gosto do Órfãos, mas o diretor, que foi também roteirista, ele ousou bastante. Ele juntou duas personagens femininas muito diferentes, que são importantes no romance, do ponto de vista simbólico, afetivo, social. Então ele juntou essas duas personagens e para quem leu o romance, aí sim causa uma certa estranheza. Mas eu acho que, de modo geral, não houve assim não foi nenhuma catástrofe. Assim. O livro em quadrinhos eu acho belíssimo. Foi um livro premiado nos Estados Unidos, recebeu o maior prêmio nos Estados Unidos. Então, e a minissérie teve uma audiência incrível, o que parece apontar para uma coisa que as pessoas, que os donos da mídia não acreditam, que você não precisa baixar o nível para ter uma audiência alta. Então você saía naquela novela das 9, que era uma coisa pastel, assim, totalmente. E entrava o Dois Irmãos, só a cinegrafia, só o cenário já era uma outra coisa. Era uma coisa deslumbrante, né? Tudo estudado, quer dizer, uma coisa assim
de fato bastante elaborada. Então sai daquela conversinha na mesa do restaurante, tomando vinho, dizendo abobrinha, aí entra no trágico, né? Trágico de verdade, porque a direção é muito boa, os atores eram muito bons. Isso até meu filho de 9 anos percebeu. Ele disse, mas por que tem a ver essa coisa com aquela outra? Por que essa novela? O que é isso? Não é isso que você está vendo. Que milhões de brasileiros veem todas as noites. É isso. Então, e agora eu soube que o Luiz Fernando saiu da Globo. Saiu da televisão. Agora, também isso não, vamos dizer, não me atrapalha, vamos dizer assim. Vamos dizer, o fato de ter sido adaptado, eu acho que não muda a minha relação com os livros, mesmo porque eu não releio mais o livro. Né? Dois Irmãos eu nunca mais li, nenhum deles. Posso até conversar sobre o romance se vocês quiserem, mas pegar o livro e reler, eu vou querer mudar tudo, vai ser um inferno. Eu vou me arrepender de ter publicado, e são coisas que não voltam mais, né? Uma vez publicado, acabou. Será que já temos uma pergunta aí da plateia? Pois não, Caio. Você comentou de um romance inédito que você escreveu há um bom tempo atrás que permanece inédito até hoje. Não sei se é discreto perguntar isso, mas eu queria saber se você poderia falar um pouquinho sobre ele, se tem plano de publicar. Esse romance inédito, não, ele foi um romance, um ato assim de... Eu escrevia, como eu falei, como eu dava muita aula, eu passava madrugadas assim, escrevendo. E escrevi um texto de mais de 500 páginas, acho que eram 600, uma loucura total. E uma grande saga, quase interminável. Eu achei aquilo enorme, desconjuntado, e decidi não publicar, nem sei se seria publicado, né, se algum editor, se o meu editor na época iria aceitar isso. Mas era um romance que tinha um lado histórico muito forte, muito forte. Então eu deixei encostado e comecei a escrever o Dois Irmãos. Tinha problemas ali, vários problemas técnicos mesmo. E eu estava cansado para reescrever tudo. Então eu achei melhor começar outra coisa. Pois não? Meu nome é Fernanda e eu sou educadora. E como educadora eu tenho pensado muito nessa questão da formação do leitor. E eu tenho me empenhado muito nessa questão, trabalhado com isso. E eu sempre discuto isso com professores, mas eu nunca tive a oportunidade de perguntar para o escritor como é que ele tem essa formação do leitor hoje. No caso do senhor, qual seria a bússola hoje? Eu acho que acho difícil você impor um livro ao leitor jovem. Você pode indicar livros, eu acho que há livros, toda a escola indica, né? Tem a sua biografia. Alguns acham tal livro chato, porque eu me deparei com essa questão quando eu fui dar aula em Manaus. E as pessoas lá da Universidade do Amazonas eram jovens, às vezes, muito pobres, no curso de letras. Pessoas que chegavam ao campus depois de 1 hora de ônibus, naquele calor muito forte, né? E que trabalhavam. Então eu não podia pedir para que lessem a educação sentimental. Não podia fazer isso. Então a escolha do texto
é fundamental, porque senão você vai brigar com, você vai assombrar esse jovem, você vai tirá-lo em vez de atraí-lo para a literatura, você vai acabar assustando essas pessoas, né? Porque estava difícil ler, né? Hoje é difícil você ter horas contínuas de leitura. Eu conheço estudantes que já nem copiam mais, eles vão fotografando. Pode ser até legítimo, né? Agora, então, qual foi o meu esforço? O meu esforço foi no sentido de pensar numa bibliografia que de fato fosse atraente para eles. Estou pensando na literatura francesa, em alguns contos, em romances mais breves, né, do Camus, por exemplo, não mais fáceis, no entanto mais breves, mais concisos, né, que seria um primeiro passo, principalmente numa língua estrangeira em que você também não está muito familiarizado com a língua, né. A minha experiência, na minha juventude, eu só mesmo tropecei no Euclides da Cunha, porque eu achei quase uma tara você dar para um jovem de 14 anos os sertões. E de fato foi uma punição da classe. Explodiram uma bomba na escada e nossa classe foi toda punida. O cara era um louco, professor, um cara enfim, um pouco ríspido demais, talvez. Então, vocês vão ler e fichar os sertões. E eu tenho essa edição até hoje, de 1967, porque foi inesquecível para mim. Eu passava noites no dicionário. Noites, porque cada frase, daquela frase euclidiana, retorcida, né, para mim era... Então, mas quando eu li os contos do Machado, eu achei O Vidas Secas, né, ou mesmo Infância, que era mais difícil, ou Capitães da Areia, tudo isso foi lido com muito prazer. Meu problema foi o Euclides. Os outros não, foram leituras, vamos dizer, muito prazerosas. Então, que livro você sem banalizar, porque o perigo é esse, é você banalizar a leitura. Eu acho que há textos maravilhosos, Passeio na Ilha, por exemplo. Eu acho que é esse o título do Drummond, não é? É um texto magnífico, para mim é um dos mais belos da literatura brasileira. Essa crônica de 5 páginas ou 6 páginas. Você dá uma crônica do Drummond, porque nesse livro há crítica literária, há muitas coisas, há uma miscelânea. Mas essa crônica é maravilhosa. É impossível um jovem não gostar dela. Ou romances... uma vez lá nos Estados Unidos eu trabalhei com romance, porque isso é um problema geral, não é só brasileiro. Ler hoje é uma questão. Mas, por exemplo, Crônica de uma Morte Anunciada, do Garcia Marques, todos os estudantes a quem eu dei aula, todos gostaram, ou quase todos, né? E é isso, os contos do Machado, pai contra mãe. Ali tem um monte de coisas para você estudar. Tem a escravidão, tem a loucura, tem os sentimentos de vingança, mais freudiano impossível, né? Você tem ali um repertório enorme, né? Histórico, simbólico, social.
Então, hoje, eu posso contar também uma experiência que eu tive na prefeitura, não nessa, do Haddad, no ano passado, ou retrasado. Me convidaram para um programa da SP Leitura, São Paulo, e eu falei, olha, eu não posso, eu gostaria de fazer dar algumas palestras, mas não nas bibliotecas daqui, da Henrique Schaumann. Queria ir para a biblioteca da cidade de Tiradentes, Nova Cachoeirinha, e falar com as pessoas na periferia. E eu não vou falar sobre os meus romances porque eles não leram, e porque o acesso ao livro é difícil. E muito menos sobre Dostoiévski, sobre a morte de Ivan Illich, sobre Tolstói ou sobre Faulkner. Não dá, o repertório é muito limitado. As pessoas não têm, às vezes, não conseguem viver, como é que elas vão ler, né? Então, o que eu sugeri não sei quem era o secretário, não sei se era o Nabil Bonduque, eu acho pouco antes, mas eu sugeri o seguinte, olha, eu escolho 7 crônicas do meu livro de crônicas, não tem direitos autorais, não tem nada, vocês imprimem um caderninho simples, 3.000, 2.000, e vocês distribuem para esses jovens e para as escolas, professores, bibliotecas. Então, uma crônica de 3 páginas eles vão ler, eles podem ler. E fizeram isso. E funcionou. E quando eu fui à cidade de Tiradentes, havia 300 jovens lá naquele centro cultural. E a maioria tinha lido e fizeram muitas perguntas. Porque eu escolhi as crônicas, tem uma crônica sobre o racismo, chamada História de 2 Encontros, enfim. São crônicas com temas variados. E funcionou. Essa foi uma experiência que só deu certo porque eu tinha minha experiência em Manaus, eu fazia isso. Eu escolhia textos de autor, não meus, que não tinha publicado nada, mas e nem iria escolher meus textos para dar uma aula de literatura francesa. Eu escolhia textos breves, do Baudelaire, do Splin, por exemplo, né? E pedia para eles traduzirem, depois a gente comentava. Agora, chegar de cara com Memórias Póstumas, ele vai odiar Machado. Então, existe uma maldita grade curricular. As pessoas também se apegam vamos dizer, a literatura do século XIX, ou a literatura colonial, mas isso pode ser muito ruim no começo do leitor. Você imagina um jovem de 13 anos ficar apaixonado por A Pata da Gazela? Não, pensa um pouco. É difícil. É difícil. Mas você vai, às vezes, você fala com o diretor ou diretora de uma escola, não entra, é uma coisa de louco. A maldita grade curricular que é a literatura do século, Vocês vão começar do fim com uma crônica do Rubem Braga, então a gente vai voltando aos poucos. Entendeu? Você não precisa começar com as cidades africanas de 2000 anos antes de Cristo para chegar ao Niemeyer. Ou você não precisa começar com Vitrúvio, com a arquitetura grega, ciências pluribus eruditiones ornatas. Não precisa começar por isso para chegar, sabe, à obra do Artacho, aqui na Consolação, ou ao prédio do Artigas. Então, quando você tem mas a cabeça das pessoas, às vezes, se você não estiver aberto para algumas experiências, aí o que acontece? Indica um texto
difícil, mais do que difícil, chato, porque existem textos chatos. Não adianta, há textos chatos, gente. Uma cabeça, um jovem de 13 anos não consegue. Não consegue aquele vocabulário. Eu passei por isso quando eu li Os Sertões. Eu passei por isso que esse trauma ficou até hoje. Até hoje eu falo bom, eu adoro algumas coisas do Euclides, mas como ele foi ingênuo também. Não entendeu nada. Machado entendia tudo, mas ele custou entender que o progresso não existe, é uma falácia. Ele acreditava nisso. Ordem e progresso. É o lema da bandeira do Temer, agora do governo. O cara acreditava nisso. Os positivistas acreditavam nisso. Eu digo isso porque eu tenho 2 filhos que estão lendo. E às vezes, eles vêm comentar comigo. E não são textos chatos, mas tem dificuldade, porque a imagem é soberana hoje. É soberana. Cada vez mais. Acho que a gente tem tempo ainda para mais uma pergunta. Olha, 3 pessoas, 4. Por favor. Sim. A minha é uma questão pessoal, né? Eu identifiquei na sua fala, o senhor falou da formação que a mãe deu, né? Incentivou ao estudo da língua alemã. E aí, mas na fala, o senhor comentou sobre Thomas Mann. E eu senti na leitura, uma leitura minha, né? Não sei se eu estou errado, na leitura dos 2 irmãos, uma aproximação com um livro das cabeças trocadas. Thomas Mann. É coisa da minha cabeça. Que não é trocada, né? Ou existe essa aproximação? Não sei se houve uma leitura assim. É claro. Sim, eu não aprendi, eu abandonei alemão, eu me arrependo de ter abandonado. Mas eu li eu acho que eu li quase tudo do Thomas Mann e não apenas como eu tenho, vamos dizer, o meu projeto, depois do relato, foi escrever 3 romances de formação. Porque todo o meu esforço é no sentido de, primeiro, que eu gosto do romance e aprendizagem. O romance de formação, que vem da tradição do século XVIII, da tradição alemã, inclusive. Goethe, depois Thomas Mann, depois o grande romance francês, Ilusões Perdidas, até o Grande Sertão Veredas deixa de ser, sob certos aspectos, um romance de formação. Porque é exatamente essa trajetória de vida, né, em que o narrador, o personagem, ele se dá conta de quão ingênuo ele foi. Né? Quer dizer, a passagem da ingenuidade para a maturidade, das etapas da vida. Então tudo isso foi pensado no 2 Irmãos, no Cinzas do Norte e no romance que eu estou escrevendo. Então, esses romances que você citou, eles foram importantíssimos. Sempre são importantes. Bom, os Buddenbrook são um grande romance de formação. Houve até uma resenha no jornal alemão, no Frankfurter Allgemeine Zeitung, que é uma longa resenha sobre os Cinzas do Norte. E ele falou sobre o Thomas Mann. Ele citou exatamente esse romance e o outro. São romances de formação. Mesmo porque os alemães acham que todo romance de formação deve alguma coisa ao Bildungsroman.
O que é verdade, não deixa de ser verdade, né? Mas pode dever também a outros romances, né? Ao Stendhal, aos grandes romancistas franceses, ao próprio, sei lá, até Dom Casmurro, se a gente pensar um pouco na vida né, do narrador, na primeira parte, na segunda parte. Eles são tão diferentes, né? Eles passam de uma coisa quase ingênua a um demônio, né? Aliás, o demônio é sempre importante aparecer na literatura, né? Mas não o demônio do Malafaia, né? Esse pobre demônio que explora os pobres, né? O demônio verdadeiro. Né? Se alguém... Pode falar. Eu fiquei curiosa, você falou da sua trajetória enquanto leitor até o momento que você lança seu primeiro romance. E hoje? A sua leitura é uma leitura ordenada, você lê um determinado autor, várias produções, você lê como pesquisa para um romance que você esteja escrevendo. Como é a sua leitura hoje? O Faulkner dizia que depois dos 50 você só deve ler os clássicos. Você só tem tempo para reler os clássicos, né? Eu tento acompanhar alguma coisa da literatura brasileira, estava até conversando com o Ivan sobre isso, poetas, sobretudo, né? E leio os clássicos, né? Leio coisas que eu não tinha lido, por exemplo. Li recentemente um grande romance francês que ganhou o prêmio Goncourt em 2015, que é um grande orientalista, um jovem, 40 e poucos anos, mas já muito versado em língua estrangeira. Ele conhece bem o persa, né, o farsi, o árabe, o alemão, o português. Ele fala tudo, esse rapaz. E ele escreveu um romance muito bonito chamado Boussole. Então, são coisas que eu leio, coisas do Claude Simon, que eu não tinha lido, que é um autor desconhecido no Brasil, muito pouco conhecido. Agora, eu tenho também as leituras recorrentes, né, do Rosa, Fernando Pessoa, dos poetas brasileiros, de poetas que eu estou usando no meu novo romance, que há várias citações de poesia, sobretudo de um poeta, de 2 ou 3 poetas que eu conheci em Brasília, ainda jovem, por indicação de um diplomata que virou um personagem, pobre personagem. Enfim, mas acontece que dá um pouco de angústia, porque você já tem prioridades a partir de uma certa idade na sua vida, né? Acho que eu sou o único velho aqui. Não. Mas, não é? Na verdade, depois de um tempo você... e agora alguns escritores me mandam, que nem me conhecem, me mandam um arquivo de 400 páginas, 300 páginas. E, vou ter que ler, imprimir ainda, porque eu não consigo ler na tela, porque eu sofro de uma fotofobia. Pessoas estão loucas, malucas também, né? Nem pedem por favor mais. Né? E quando você responde, olha, não posso, infelizmente, aí abandonam, não respondem mais. É difícil. Então o desencanto aumenta assim, numa proporção vertiginosa. Mas, e como eu estou muito, vamos dizer, centrado no meu romance, com dezenas de leituras para o romance, né? Assim, eu não tenho lido muita coisa. Não tenho lido muita coisa assim, fora do meu foco. Né? Porque dá muito trabalho. Né?
Mas vamos dizer que eu li recentemente quase toda a obra do Proust. Eu li pacientemente, com um prazer enorme, porque fazia uns bons 30 anos. Aí eu me tranquei no carnaval e li toda a obra do Proust. Então é uma leitura ordenada hoje. Não, eu sou um leitor muito disciplinado. Eu não sou um escritor disciplinado. Eu não escrevo em horários, né? Porque isso me dá um pouco de aflição, você ter esse compromisso de sentar para escrever. Quando qualquer hora eu posso escrever, se tiver com muita vontade. E não sem ter hora para parar. Mas quando eu leio, eu sou um leitor super disciplinado. Desligo tudo. É isso. Bem, acho que só para concluir, eu tinha duas pessoas que queriam perguntar. Pode perguntar. Pergunta de uma vez, aí ele pode fazer um fecho, um encerramento aqui a partir dessas duas perguntas. Quem queria perguntar? Você, por favor. Você falou do seu contato com o Boss e com a Rinucci, e eu queria te perguntar em que medida as leituras e o contato com a crítica literária te ajudou a se tornar um escritor, te ajudou na escrita, ou não? Se há uma relação entre a crítica literária e o seu resultado como escritor. E a outra pessoa? Diga, Milena. Já mais ou menos respondeu se seria alguma coisa de contemporâneos e o que. Sim, eu acabei de citar a Ana Martins Marques e a Sônia Barros, são duas poetas, e outros narradores também. Mas a sua pergunta é interessante, porque as pessoas acham que para você escrever você tem que você tem que ler Auerbach. Não precisa, Auerbach não existia na época do Machado. Não existia na época nem a crítica literária. A crítica literária, como a gente já conhece hoje, é relativamente recente. Claro, na França existia a grande crítica, era uma crítica Saint-Beuve, a crítica impressionista, uma crítica também de, vamos dizer, mas sem, vamos dizer, não diria a ciência, né? Não sei se é exatamente a palavra, mas vamos dizer, sem esse fundamento que existe hoje, ou que existe, né, a partir do começo do século. Justamente com os alemães que começa, vamos dizer, a hermenêutica. Mas já existia a poética do Aristóteles, já existia, né, o Platão já falava da tragédia, da comédia, enfim. Eu acho que a crítica me ajudou a pensar. Primeiro, foi importante para eu dar aula, né, o meu ganha-pão lá em Manaus. Segundo, eu acho que você descobre muitas coisas com a leitura crítica, né? Porque o que um bom crítico faz? Ele te ensina a ler, não é? Porque tem tantas coisas escondidas, ocultas num romance ou num poema, que você, numa primeira leitura, você não percebe. E se você não tiver um olhar crítico, você não vai perceber nunca, certo? A complexidade do Manuel Bandeira você entende lendo o livro do Davi, entre outros, certo? Então isso foi importantíssimo. Quer dizer, eu lembro quando eu li O Escorpião Encalacrado, sobre Cortázar, eu aprendi muita coisa ali, muita coisa. Eu acho que é um dos grandes livros de crítica literária, que vai além do Cortázar, fala sobre literatura hispano-americana, Aliás, com o Davi eu conheci autores que eu jamais teria conhecido, né? Como Onete, Maria Luísa Bombal, a chilena, escritora, publicou um livro chamado Conto Belíssimo, chamado El Árbol. Então, autores que eu desconhecia totalmente, né?
Então, agora, você não precisa ler Lubbock para escrever, tá? Nem Mimesis, nem Léo Spitzer para escrever um romance. Acho que depende muito há o risco de você ficar tão exigente que você acaba não escrevendo nada. Revém aquele peso da crítica, será? Mas quando eu sento para escrever ficção, eu isolo aquilo tudo, né? A minha cabeça você tem que trabalhar com a imaginação, né? E não com com o conceito, que aí não dá. Mas para quem escreve, eu acho que é importante você saber ler. E vou ser sincero, eu só entendi mais um pouco o Grande Sertão depois da leitura crítica, de várias leituras críticas. Daqui, inclusive, da USP, que tem vários. Do próprio Davi, do Hansen, do Bose, do Zavalnice, do professor alemão Willy Boy. Quando ele fala do medo, da coragem, do amor, aquele capítulo é lindo sobre o Grande Sertão, do Willy Boy. Quando Davi fala dos mundos misturados, que ali existe um gênero, como que a épica se casa com o gênero moderno, que é o romance. Como que o épico são duas coisas que não se casam, e no entanto estão lá. Mas para você saber, é preciso ler o ensaio para entender aquilo, né? Então para isso a crítica ajuda. Agora, para escrever, acho que tem que saber ler. Tem aquela frase linda do Rosa, né? Aprender a viver é que é o viver mesmo, né? Então, aprender a escrever é que é o escrever mesmo, não tem saída. Gente, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você. Eu espero que você... Obrigado, isso aqui vai para a biblioteca. Eu já conheci esse volume, que é raríssimo. Espero que o Milton volte, né? Que outros assuntos podem ainda ser ventilados, né? Que a gente tenha a oportunidade de ouvi-lo outras vezes. Obrigado a vocês, o intervalo, e às 4 a gente tem a próxima mesa. Obrigado.